você entende a teoria de apego no atendimento infantil, como MDR? A questão de apego, para mim, é uma das coisas mais importantes da gente saber, né? Por quê? Porque a teoria de apego, a gente vai trabalhar na situação relacional. E uma das coisas que a gente precisa saber é como as crianças desenvolveram o apego com os cuidadores, sejam eles quem forem, né? Para a gente é muito importante saber disso. Crianças que, por exemplo, têm ansiedade de separação, é uma forma de apego, né? A gente sabe, né? O principal ponto da teoria de apego, na minha questão, é a maneira como os cuidadores iniciam essa relação. Isso eu tenho um cuidado enorme com os pais, sabe por quê? Muitas mães que trabalham, Cláudia, eu tenho uma palestra que eu chamo, nós até poderíamos marcar uma outra live para falar sobre isso, de mães que trabalham fora. Eu faço um trabalho com algumas mães que trabalham fora, que as mães, por se sentirem muito culpadas, quando elas chegam em casa, elas fazem tudo que a criança quer. Aí elas superprotegem, aí elas dão um monte de coisa. Eu tinha uma mãe que todos os dias ela chegava com um presente para o filho. E aí o que acontece? A criança, ao invés de desenvolver uma situação saudável de apego, o que ela faz? Ela se ancora, né? E a ansiedade de separação, para nós, é o grande desenvolvimento do apego inseguro, ansioso, ambivalente. Né? Que é aquela criança que fica ali com sentimentos ambivalentes o tempo inteiro, a mãe sai para trabalhar, foi abandonada, a mãe volta, sou amada, e aquilo fica, né? E que vai reproduzir na adolescência e na vida adulta. Na vida adulta. Essa é a grande característica, né? A gente tem que entender, quando a gente é psicólogo, que a estrutura do apego que o ser humano desenvolve com os seus cuidadores, ele pode reproduzir até a vida adulta. Com os seus pares, né? Sejam eles quais forem. Na escola, depois na faculdade, depois com o marido, com a mulher, depois com os filhos. Isso é muito grave. Por quê? Porque se o apego, por exemplo, um apego inseguro, ansioso, ambivalente, é um apego difícil da pessoa viver. Porque a pessoa precisa trabalhar as questões internas dela e para ela nunca estar seguro em relação ao outro. Sim. Sempre fica faltando alguma coisa, entende? Mesmo então, que o outro dê. Mesmo que o outro dê. Não sustenta. Mesmo que o outro dê. Há um grande medo de abandono, sabe? Nesse tipo de apego, né? Que é um dos tipos de apego que eu mais vejo no meu consultório, tá? O apego evitativo são os casos mais graves. E o apego desorganizado eu encontro sempre nos settings de ajuda humanitária, entendeu? Onde a gente vê casos muito graves, né? E a gente encontra crianças com apego desorganizado. O apego seguro são poucas as crianças. É que eles não chegam, Ana. Não chegam. Eles não vêm para o consultório. Não chegam. Né? Não chegam mesmo. Porque não tem precisa. Razão. Não precisa de um mediador. Não precisa de um terapeuta nessa família, né? É verdade, não fica eu digo mesmo. Isso, assim, quando eu recebo um paciente adulto de apego seguro, ele vem por uma questão muito pontual, muito pontual. Verdade. A partir do momento que ele compreende, ele vira a chavinha e segue, né? Os apegos inseguros não preenche, né? Não preenche. E aí eu acho que fica ligado ao trabalho que você tem feito de prevenção, né? Isso. A Francine Shapiro, ela dizia, a Francine Shapiro foi quem desenvolveu o MDR num setting extremamente difícil, onde ela estava doente. Ela percebeu numa caminhada num parque que as emoções dela e as sensações corporais mudaram quando ela estava ali andando e olhando para um lado e para o outro. Como ela era uma terapeuta cognitivo comportamental de base, ela foi pesquisar isso. E ela dizia o seguinte, que diante de situações de trauma, a criança passa por uma interrupção do processamento adaptativo de informação normal
E isso pode fazer com que a informação não seja processada e ela fica mantida ali congelada em rede de memórias. E aí o que acontece? Quando mais tarde o indivíduo acessa aquela memória, por exemplo, na TV, a pessoa vê, sofreu um acidente. Aí ela vê um acidente semelhante na TV, ela acessa toda aquela rede neural que estava desconectada, né? Libera a Aí memória. isso pode minar, sabe, Cláudia, o sentido de valor do indivíduo. Isso é muito grave, voltado para a segurança, para a responsabilidade que ele tem em relação às coisas, e até o senso de fazer escolhas que a pessoa tem. Com a criança, isso é muito claro. A criança fica impactada e fica ali parada, sabe? A gente vê isso de uma maneira bem, bem, bem clara, sabe?